Boa tarde a todas e a todos mais uma vez. É uma honra para nós receber hoje como nosso palestrante o professor Dalton Luiz de Paula Ramos. Eu vou fazer uma apresentação resumida, eu tive que escolher aqui partes do currículo do professor Dalton para apresentá-lo, né? Então, o professor Dalton é professor titular no Departamento de Odontologia Social da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é presidente da Comissão de Graduação da Faculdade de Odontologia. Desde 2006, ele é responsável pela implementação e por ministrar a disciplina de bioética para a graduação na Faculdade de Odontologia, e também, desde 97, ele ministra a disciplina bioética e ética de pesquisa, oferecida na modalidade de pós-graduação na USP. Ele coordenou a implantação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia, foi membro de comitês de ética de pesquisa em diversas instituições, assim como membro titular da Comissão Nacional de Ética de Pesquisa, né, a CONEP. Ele, não sei se foi ou é membro da Pontifícia Academia Pro Vita do Vaticano, depois você me corrija, ainda é membro. Ele foi responsável pelo grupo de trabalho de reformulação no Sistema Nacional de Informação sobre Ética de Pesquisa, que iniciou o desenvolvimento da plataforma Brasil. Quem trabalha em CEPES conhece essa plataforma. Ocupou a presidência da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo e atuou como membro da Câmara Técnica Interdisciplinar de Bioética do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Então, como vocês podem ver, o professor Dalton tem uma longa experiência no que diz respeito à ética profissional e odontologia legal, assim como em tópicos de ensino de bioética e ética de pesquisa. Mas acho que hoje ele vai falar principalmente para nós no que diz respeito a uma corrente chamada bioética personalista e o que essa corrente pode nos dizer em relação à ética de pesquisa. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, professor. Lhe passo a palavra. Bom, então, boa noite a todos e a todas, que eu não tive ainda a oportunidade de cumprimentar. Agradeço imensamente a Regina, a Maria Aparecida e o João por esse convite. Dizia a eles há pouco que, quando viu a programação da sequência que compõe as atividades que estamos hoje aqui, com que hoje estamos colaborando, eu fiquei muito impressionado, né? Não tanto pela inclusão do meu nome, mas os nomes que eu vi ali descritos são importantíssimos, muitos dos quais eu tive o privilégio já de trabalhar, e são pessoas de grande importância nesse cenário, que é o cenário da bioética, da ética em pesquisa e da pesquisa científica. Bom, já fui apresentado aqui formalmente, agradeço as palavras, e me foi pedido, no particular, para falar sobre a pesquisa, ética em pesquisa, bioética, e no específico do paradigma personalista. Eu acho que foi o próprio João Cortese que de início falou dos modelos ou linhas de atuação de bioética, acho que na primeira aula, salvo engano, João. E então existem vários modelos, eu vou falar rapidamente sobre isso também, mas em particular me foi pedido para compartilhar com vocês qual é a visão, né, ou a perspectiva, como diz aqui do paradigma do personalismo, como o personalismo vê essa questão da ética em pesquisa. É muito provável que vários de vocês já tenham conhecimento a respeito de questões que envolvem bioética e ética em pesquisa. Então, em parte, eu vou tentar poupá-los a esses que já têm conhecimento, de rever conceitos com os quais talvez já estejam muito familiarizados. Por outro lado, eu vou retomar algumas coisas de uma forma rápida, né, para que a gente possa instruir a todos, inclusive aqueles que não têm tanta familiaridade com esses temas. Tá? A intenção, então, como foi combinado aí com a equipe de coordenação, é que eu fale algo em torno, ver se eu consigo, né, todo o reloginho aqui ao alcance da vista, né, fazer uma apresentação de algo em torno de 45, 50 minutos, e depois eu acho que chegamos à parte mais importante, que é um diálogo com vocês. Eu, particularmente, tenho nessa questão do diálogo e da interação, mesmo que seja em tela, né, como estamos hoje, via plataforma, essas ferramentas mesmo que síncronas, mas remotas,
tenho nessa possibilidade de interação aquilo que, digamos assim, dá o grande acalento, dá o grande sabor, né, e a grande oportunidade, de fato, a gente fazer esse trabalho, né, na universidade, né, compartilhar impressões, impactos das coisas que a gente está falando, das coisas que a gente está ouvindo, esse compartilhar, colocar posições e aprofundar algum tema, algum aspecto que precisa ser melhor entendido. Então, vou pedir ajuda aqui do meu caríssimo João, para ir trocando os slides, né? Eu sou da geração dos slides, né? Mas eu começaria, e desculpem aqui os especialistas. Volta só o slide anterior, João, só para não ficarmos aqui retidos nesse conteúdo. Eu queria também, de início, dizer o seguinte: eu sou um profissional da área da saúde, né, completo agora, estou para completar 40 anos de carreira docente aqui na universidade. Né. Eu sou um profissional da área da saúde que se interessou pelos temas de ética e bioética. Com isso eu quero dizer, embora possa ter desenvolvido algum estudo cá, acolá, né, eu não tenho uma formação como filósofo ou uma formação como antropólogo, né. Então, me desculpem se nas minhas abordagens, algumas delas forem simplórias, no aspecto de um aprofundamento acadêmico. Quando surgiu o meu interesse por ética ou bioética? Na verdade, ele foi despertado por um acontecimento. Eu me graduei aqui na Faculdade de Odontologia, falo aqui porque eu estou nesse momento falando da minha sala, no prédio da Faculdade de Odontologia, nem era nesse prédio quando eu me graduei, como vocês já podem imaginar, 40 anos atrás, e meu interesse era odontologia hospitalar, né, e a parte de cirurgia. E assim estava encaminhando toda a minha vida profissional, né. Quando fui contratado aqui na Universidade de São Paulo, precocemente, né, logo depois de graduado, naquela época era assim que se fazia, o grande atrativo que me ofereceram foi de trabalhar no hospital universitário. Todos aqui que frequentam o campus da USP conhecem o prédio do nosso hospital universitário. Eu tenho vínculos com o hospital universitário até hoje, né? E são vínculos muito, muito importantes na minha vida. Aliás, vou terminar minha apresentação mostrando uma foto do hospital universitário. E o que aconteceu? Estávamos no início dos anos 80. Né? No início dos anos 80, nós vivíamos algo similar ao que estamos vivendo nesse último ano e meio, com a pandemia. Talvez não com tanto impacto na mídia, ou tanto impacto social, em que pese que o acontecimento da época era tão importante e tão impactante quanto é hoje o coronavírus e a Covid. E eu estou me referindo, no início dos anos 80, ao advento, à ação de um outro vírus, que não era o coronavírus, mas era o HIV. Estávamos vivendo o aparecimento da AIDS. E, principalmente para aqueles como eu, que estavam no ambiente hospitalar, vivíamos os mesmos enfrentamentos que hoje se vive no ambiente hospitalar. Proporção diferente enquanto numérica, número de pacientes, tá? Mas, assim, o medo era o mesmo, as incertezas eram as mesmas, né? E, consequentemente, eu não tenho vergonha de dizer publicamente, reconhecer publicamente, que eu, como recém-contratado da USP, responsável lá até por uma pequena equipe no hospital universitário, que pesasse a minha pouca experiência profissional de quase recém-formado, eu, Dalton Luiz e Paula Ramos, fugia das reuniões clínicas onde se decidiria quem é que ia atender pacientes com HIV/AIDS. Eu não queria estar na linha de frente, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu não queria estar na linha de frente, e fugia. Não estou sendo... quando eu falo fugir, o que é fugir? É sair pela porta lateral da reunião antes que alguém pergunte quem é que vai atender o próximo paciente. Não tenho vergonha, embora seja vergonhoso, mas a verdade era isso. Até que aconteceu um episódio bastante significativo para a nossa aula de hoje. Que me liga uma pessoa, um grande amigo, aliás, até hoje, um grande amigo, que diz o seguinte: Dalton, você me contou que você está trabalhando lá no hospital, né?
onde se fazem atendimentos para pacientes com AIDS. Wanda, é verdade. Pacientes com AIDS a gente está atendendo lá. Pois então, caríssimo, você estava comigo numa reunião na semana passada, lá na nossa comunidade, e você reparou num rapaz, rosto novo lá entre nós, que chegou, ficou sentadinho, quietinho lá no fundo, né? Falei, olha, Wanda, sinceramente não lembro. Então, acabou essa reunião, ele veio falar comigo, está com essa tal de AIDS, e a frase que o Vando me disse ao telefone há, sei lá quanto, 38 anos atrás, mais ou menos, 40 anos atrás, eu deveria colocar no meu crachá USP, porque ela é um paradigma, né? Como diz o tema da aula de hoje. Vando me disse o seguinte, o que você, que é meu amigo, pode fazer por esse rapaz que também quer ser nosso amigo? Bom, com essa frase, o Vando tirou o meu chão. Tá? Eu que fugia daquelas reuniões, né, disse para mim mesmo, agora não dá mais para fugir. Esse rapaz veio até minha sala, não era nessa sala aqui, mas era uma outra sala que eu ocupava aqui na USP, e ao entrar na sala, bom, primeiro que era evidente, porque não vamos aqui alongar muito, mas naquela época o histórico da AIDS significava que o diagnóstico era super tardio, quando o sistema imunológico estava totalmente comprometido, né? Então a pessoa já apresentava todos os sinais clínicos da imunodeficiência, aquele quadro caquético, né? Perda de massa corporal, de massa muscular, a pessoa estava doente. Se eu olhava para ela, você dizia, ela está doente. Tá? Não há dúvidas que ela está doente. Então, ao entrar na minha sala, ele fez referência ao corpo e disse assim, meu sofrimento não é isto, se referindo ao corpo já muito debilitado. Meu sofrimento é o olhar das pessoas quando sabem que eu estou com essa doença. Essa é exatamente a frase que ele ocupou, ele usou. Bom, o Vando já tinha tirado meu chão há uns dias atrás. Aí, se tinha ainda um pedacinho de chão para me sustentar, isso acabou comigo. E aconteceu, enquanto ele sobreviveu, naquela época a sobrevida era muito curta, né? Diferente de hoje com relação à questão da AIDS, enquanto ele sobreviveu e vinha às consultas, e enquanto ele fazia apenas atendimento ambulatorial, que ele ia e vinha, não estava internado, quando ele vinha na USP para fazer atendimento, ele passava na minha sala para me agradecer, por ter encaminhado ele para um serviço especializado. E sempre fazia referência a essa questão do olhar. Né? Hoje foi fulano que me olhou daquele jeito. Né? E cada vez que ele falava, o meu chão caía mais ainda. Bom, enfim, início de carreira, diferente do que é hoje, né? A gente era contratado antes de fazer um mestrado, antes de fazer um doutorado. Então, eu estava nessa fase que muitos de vocês estão agora, de começar a pós-graduação e definir perfis. Meu perfil na minha cabeça já estava definido. Vou fazer cirurgia, vou fazer odontologia hospitalar. Né? Bom, conversa com um, com outro, professor responsável pelo departamento, e aí um professor com quem eu conversava disse o seguinte para mim. Eu contei essa história, né? Ele disse, se eu fosse você, ia estudar ética, em vez de estudar cirurgia. Bom, caríssimo, estou eu aqui, né, setembro de 2021, né, e com um histórico aí de quase 40 anos dedicado à ética. Se me perguntassem 5 minutos antes dessa conversa, se eu acreditaria que 40 anos depois eu estaria numa aula de ética, eu dizia, não, eu pretendo estar numa aula sobre cirurgia, sobre odontologia hospitalar. Né? Mas por que isso é significativo? Por que eu dediquei aqui 10 minutos olhando para o meu relógio para contar essa história para vocês? Porque nela eu encontro os elementos essenciais daquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Tá? O que eu quero compartilhar com vocês hoje é que estejamos atentos a questões que muitas vezes extrapolam aquela nossa preocupação inicial e que é muito típica do acadêmico, que é a preocupação com a tecnologia. Me refiro à questão do olhar. Porque a partir da questão do olhar se define muita coisa, inclusive o meu destino, né? A minha carreira, a minha vocação, né? A minha forma de viver o mundo e a realidade do mundo. Né?
mudou significativamente. Mas não só mudou em termos de definição de linha de pesquisa ou de concursos para os quais eu deveria me candidatar na etapa seguinte da carreira. Mudou no sentido de aprender como método uma forma de trabalho. Uma forma de trabalho. Agora sim, passamos ao seguinte, João. Ética e moral, essas palavras estão no nosso cotidiano. É impressionante, eu entro no carro, ligo o rádio, né? Quando eu posso assisto televisão, ou nas redes sociais, contem vocês quantas vezes por dia aparece a palavra ética, aparece a palavra moral. Né? É lá no Senado, é lá na CPI, está todo mundo falando de ética e moral, no comentarista do jogo de futebol, está falando de ética e moral, né? Para todo lado se fala de ética e moral. Mas eu acredito, infelizmente, que poucos param para pensar exatamente de que se trata. Tá? Bom, então desculpem aqui se os especialistas em filosofia, os grandes estudiosos de filosofia e antropologia aqui presentes, a simploriedade da minha colocação, mas é importante que vocês entendam como eu vejo isto e a partir do que eu construo o meu discurso com vocês. Tá? E a partir dessa colocação. O entendimento que a ética transcende os fatos. A história do olhar para além do tratamento com relação à AIDS. E que se propõe uma situação ideal, uma situação que é globalizante, uma situação que abarca todos os aspectos da realidade. Né? Então, é a medicação para a AIDS, é o atendimento na agenda, é o acesso à medicação, é o olhar. Né? E, portanto, se faz também necessariamente um juízo de valores. Isto é, qual o significado daquele fato? Qual o significado daquela ação? Tá? Moral, né, não está muito longe dessa história. Eu sei que é uma grande discussão aí também entre os filósofos antropólogos sobre a questão da ética e moral, mas vamos também considerar um viés da questão da moral, que é quando ela se vincula aos costumes. Eu hoje estou aqui vestido de uma determinada forma, por acaso eu vejo aqui atrás o avental aqui que eu uso, e quando eu fui contratado na universidade há 40 anos atrás, tínhamos aqui, pelo menos no meu departamento, né, os então dirigentes eram taxativos. O professor não pode entrar numa sala de aula se não estiver usando o seu avental. Né? Quanto mais, né, nem pensar em estar o professor de bermuda, de chinelo. Né? Costumes. Hoje a gente fala e dá risada. Né? Provavelmente daqui a 20, 30 anos vão dar risada do que nós estamos fazendo hoje, em termos dos nossos costumes de hoje. Os costumes mudam, e os costumes podem ser mudados por decreto. E todo mundo aceitar que se mude de um dia para o outro, um tabu, né, como se diz também, de um dia para o outro, um determinado costume. Portanto, não necessariamente uma questão moral é onde se faz um juízo de valor. Às vezes, quando você faz o juízo de valor, você muda de pronto, por decreto, aquilo que até então era um costume. A partir de amanhã, passa a não valer mais o avental, a partir de amanhã, passa a não valer mais uso de gravata, paletó e gravata, e por aí vai. Tá? Agora, o que importa para nós, e aqui eu estou me referindo a como, digamos assim, vocês entendam o meu discurso, é entender que tudo isso, o que importa para mim é que a gente faça uma relação entre o gesto e o todo nele implicado, como método de trabalho, toda vez que a gente estiver falando de ética ou de moralidade. O próximo, João, por favor. Bom, bioética, a expressão por si só se define, né? Bio, vida, ética, para que lado eu vou, né? Usando uma outra formulação possível, né? Isto é, para que lado eu vou nas decisões que envolvem a vida. Né? Próximo, por favor. Falando especificamente de pesquisa científica, investigação científica. Né? Por que surge uma preocupação com relação à ética em pesquisa? O histórico recente da humanidade nos explica a origem dessas preocupações. Né? Sobre a Segunda Guerra Mundial e pesquisa clínica, vou sempre me referir, desculpem, eu sei que vocês são de diferentes áreas, mas eu, com a minha formação na área da saúde, sempre farei referências à área da saúde por
familiaridade, né? A Segunda Guerra Mundial, eu poderia falar aqui com vocês o curso inteiro sobre episódios que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial e onde se identificam claramente abusos, isto é, pessoas foram submetidas a intervenções supostamente em prol do benefício da humanidade, como disseram os criminosos nazistas quando estavam sendo julgados no tratamento de Nuremberg, né? E foram submetidas a essas ações, né? Não vou nem dizer que eram pesquisas clínicas, a essas ações, esses atos, né? Por profissionais da área da saúde, por médicos, por quem tinha jurado, né, por Hipócrates, fazer o bem e evitar o mal, né? Então, a Segunda Guerra Mundial é farta, infelizmente, do histórico de abusos. Bom, Segunda Guerra acabou, né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi promulgada, né? A ONU foi criada. Então, agora vivemos um momento em que o mal foi vencido e o bem venceu? Bom, não é bem assim, não, né? E a gente destaca os dois exemplos que estão a seguir no meu slide, justamente porque um deles aconteceu no país vitorioso, Estados Unidos. E o outro, não tão conhecido, mas muito significativo, na Suécia, um país efetivamente, né, muito desenvolvido, um país de primeiro mundo. E as datas, gente? 1932 a 1973. O que aconteceu no Alabama? Indivíduos negros, e aí já tem um elemento importantíssimo de discriminação, né? Foram submetidos a um estudo de observacional e longitudinal, portanto, ele vai de 1932 até 73, um estudo conduzido por 40 anos. Detalhe, estudo autorizado e financiado pelo governo americano, ok? Em que esses indivíduos eram simplesmente observados para se estudar a evolução, o histórico de evolução da doença. Então, não interessava nenhum tipo de intervenção, mesmo depois de ter sido descoberta a penicilina, na década de 40, sendo a penicilina um tratamento eficaz para a sífilis. Em 1973, esse trabalho é apresentado em um congresso científico e é aplaudido, por uma razão que ele é aplaudido, né? Metodologicamente falando, é um trabalho muito bem feito. Um grupo experimental, controlado, supervisionado, né? Portanto, a leitura dos resultados era precisa. A questão ética é outra coisa. A leitura dos resultados era confiável. A mesma coisa aconteceu com o estudo seguinte na Suécia. Esse mais especificamente aqui da minha área, mas também muito significativo. 5 anos de estudo longitudinal, pós-Segunda Guerra Mundial, em 1946. Indivíduos foram submetidos a dietas, uma delas altamente cariogênica, entendam, falando português claro, né? Basicamente açúcar, basicamente balatoff, isso durante 5 anos, para intencionalmente se produzir a cárie. Agora, não bastava só aparecer os primeiros sinais de cárie, por isso que o estudo tinha 5 anos de duração. Interessava ver toda a cárie evoluir. A cárie destruir o dente, e quem já teve uma cárie sabe muito bem que cárie dói, né? Poxa, como foi possível, uma vez que não existiam mais campos de prisioneiros na Suécia depois de 1946, como foi possível eles realizarem esse estudo durante 5 anos? A metodologia que eles empregaram foi de envolver nesse estudo como população amostral pessoas com deficiências, com graves deficiências cerebrais e que estavam internados nesse hospital, que é o hospital de Vipperol. Então, essa população não tinha nem como reclamar, porque não tinha capacidade, inclusive cognitiva, né, para falar e para reclamar das dores que sentiam. Tá? Isso impressiona? Impressiona. Tá?
Impressiona também o fato que tanto o estudo do Alabama como o estudo em Vipeholm, na Suécia, são estudos bastante significativos para o conhecimento sobre sífilis, para o conhecimento sobre cárie. Passa o próximo, por favor, João. Bom, voltando um pouquinho, mas para contextualizá-los, aí sim eu vou me deter 5 minutos, um pouco mais de atenção ao Código de Nuremberg, porque ele é muito importante para nós. Código de Nuremberg, 1947, atenção à data, 1947, não é 2017, 1947, faz tempo já. Ele foi elaborado logo depois da Segunda Guerra Mundial, logo depois do juramento Nuremberg, onde aquelas atrocidades realizadas pelos perdedores da guerra, isto é, os nazistas, né, vieram à tona com relação à pesquisa científica. O que os americanos fizeram, o que os russos fizeram, o que os franceses fizeram, e não ficam devendo em alguns aspectos aos nazistas, isso está bem documentado na literatura, né, isso não foi para o campo, não foi para o tribunal de Nuremberg. Tá? Mas em Nuremberg surge esse documento, que é o primeiro documento internacional que trata da questão da preocupação ética com pesquisa quando envolva seres humanos. E diz aqui, logo de início, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Primeiro tópico, tem que obter o consentimento e tem que ser voluntário. Tá? Esta é a frase central que define quase tudo que diz respeito à questão da ética em pesquisa. Ainda segue o documento, vejam que com elementos que são muito atuais, embora com o tempo foram aprimorados. O experimento proposto deve produzir resultados vantajosos, devendo ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. Em outras palavras, fazer pesquisa quando, efetivamente, a pesquisa possa trazer resultados positivos para a humanidade. E mais, pesquisa conduzidas por quem sabe trabalhar com aquela área de pesquisa. Por exemplo, eu fiz carreira na universidade e tenho um título e tenho títulos acadêmicos, tá? Como foi dito, eu sou professor titular. Isso não significa que eu estou qualificado cientificamente, embora possa ter um título acadêmico, que eu estou qualificado para desenvolver uma pesquisa em determinadas áreas clínicas, em cardiologia, por exemplo, ou mesmo dentro da odontologia, em alguma especialidade odontológica, porque eu não tenho experiência na área, e se eu não tenho experiência na área, eu não tenho como avaliar, caso a caso, o que eu estou fazendo e as consequências do que eu estou fazendo em prol da proteção do participante da pesquisa. Então, pedir o currículo do participante da pesquisa, que é o que que é o desdobramento currículo do pesquisador na fase de avaliação ética da pesquisa, não é por um formalismo de encaminha o seu link na plataforma Lattes, nada do gênero. É por poder verificar se aquele proponente da pesquisa tem qualificações de forma a garantir um controle de segurança no desenvolvimento da pesquisa e se sabe se efetivamente essa pesquisa pode trazer algum benefício. Próximo, João, por favor. Próximo slide. Ainda no mesmo texto, deve ser baseado em resultados de experimentação com animais. Esse era um conceito de 1947 que se ampliou. Isto é, está se dizendo aqui, pesquisa envolvendo seres humanos devem ser precedidas por estudos pré-clínicos ou laboratoriais, é como nós falaríamos hoje, né, para verificar o potencial que essa pesquisa possa apresentar e que possa também avaliar possíveis potencial de eficácia e potencial de segurança, níveis de segurança do desenvolvimento da pesquisa. Deve-se evitar, seguindo aqui, todo sofrimento e danos desnecessários, quer físicos, quer mentais, proteger o participante de qualquer dano possível. Tá? Então, evitar o sofrimento. Não há por que impor sofrimento em função da pesquisa. E o último item que interessa muito, incomoda muito os pesquisadores, não sei vocês das diferentes áreas, mas os pesquisadores da área da saúde, quando eu projeto esse slide, essa última frase, né, quase entro em pânico quando se diz que o participante da pesquisa, isso é aquele que está sendo pesquisado, a ele tem que ser oferecido a garantia de liberdade de se retirar no decorrer do experimento. A ele deve se garantir que ele pode sair da pesquisa a hora que ele quiser. E se o pesquisador está a um mês de concluir seu estudo experimental
colher os seus dados da amostra, e isso vai prejudicar o pesquisador, isso é o problema do pesquisador, não é do participante da pesquisa. Tá? Agora, eu fiz questão de, ao colocar esse segundo slide, manter lá em cima o título, o subtítulo, Código Nuremberg, ano 1947. Isso que eu estou me referindo a vocês não é uma novidade de ontem, tá? 1947. Muitos esqueceram nesse tempo todo. Próximo slide. Como da Declaração de Nuremberg, não vou me estender aqui, nós temos outros documentos importantíssimos, esse bem mais conhecido, Declaração de Helsinki, até porque é o documento que aparece na instruções aos autores das principais revistas internacionais, né? A pesquisa, no aspecto ético, deve estar de acordo com as declarações ou Declaração de Helsinki. Né? Não vou me estender muito aqui, já é um texto bem mais longo, com uma série de nuances, de aspectos distintos, mas é importante que vocês entendam que Declaração de Helsinki recebe esse nome porque, em 1964, a Associação Médica Internacional se reuniu pela primeira vez na cidade de Helsinki para aprimorar o Código Nuremberg que eu acabei de apresentar a vocês. Tá? E a mesma associação tem se reunido, né, periodicamente para ir atualizando essa declaração. Ela tem pontos extremamente importantes, tem pontos polêmicos, né, mas o que interessa para nós é essa frase inicial. Os interesses do indivíduo devem sempre prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade. Em outras palavras, não é o indivíduo que está a serviço da sociedade e da ciência. É a ciência e a sociedade organizada que está a serviço do indivíduo. Tá? Depois da Declaração de Helsinki, vai tratar de uma série de aspectos de como deve ser feita a apreciação ética, etc, etc. Próximo, por favor, João. Bom, existem muitos outros documentos internacionais, mas chegando aqui na nossa praia, né, importante dizer que aqui no Brasil, quem comprou, né, a responsabilidade de nos oferecer orientações sobre a questão da ética em pesquisa, no ano de 1988, foi o então Conselho Nacional de Saúde, todo um histórico, oitava Conferência Nacional de Saúde, nova Constituição da República Federativa do Brasil, etc, etc, etc. Controle social, para quem conhece políticas públicas. Fato concreto. Em 1988, sai a primeira resolução do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece normas de pesquisa em saúde, e aí inclui aspectos éticos da pesquisa em seres humanos e outras normativas referentes à segurança biológica. Foi o primeiro esforço nesse sentido. Passo próximo, João, por favor. Tá? A resolução 188 foi substituída pelo mesmo Conselho Nacional de Saúde no ano de 96 por um documento que, com certeza, vai para a história desse país, né? Para a história da ciência desse país, que é a resolução 196, que se fundamentava nas normas internacionais sobre o tema e na legislação brasileira correlata à questão da ética em pesquisa, e retoma os referenciais bioéticos da pesquisa envolvendo os seres humanos. Importantíssimo esse documento, histórico. Por que é importantíssimo apenas histórico? Passa o próximo, por favor, João. Porque ela foi substituída em 2012 pela Resolução 466, tá? E seus complementos. Essa resolução de 2012, publicada em 2013, incorpora sobre a ótica do indivíduo e das coletividades referenciais da bioética, tais como autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito ao participante da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Esse é o texto em vigor, e ele foi complementado com outras resoluções para tratar de tópicos específicos, como, por exemplo, pesquisa na área de ciências, das ciências sociais e humanas. Tá? Então, é um texto em aberto que vai recebendo enxertos no sentido de aprimoramento, né? de melhorias, de ampliação, para tantas questões específicas que diz respeito à área de ciências humanas e sociais. O próximo, por favor, João. Os modelos, como eu dizia, o João provavelmente já desenvolveu boa parte disso para vocês. Importante apenas dizer que os modelos ou perfis da bioética, a bioética que vai se estabelecer no começo da década de 70 com uma disciplina acadêmica tal qual a gente conhece hoje, ela se desenvolve pelo mundo, né, numa corrente principialista, né,
que eu diria que é bastante significativa, para não dizer dominante, no cenário internacional, nascido nos Estados Unidos, a partir do relatório Belmonte e outras coisas correlatas, né? Mas também tem algumas nuances em outras experiências, como o perfil fenomenológico de Diego Graces, da Espanha, que tem a sua bioética de deliberação, né? Um modelo com o qual eu tenho, inclusive, uma grande afinidade. Eu, particularmente, é isso que, na sequência, vou trabalhar com vocês, alguns minutos, uma afinidade muito maior com o personalismo ontológico de Sgreccia, na origem na Itália. Mas é importante que se diga que existem outros modelos, como o de Engelhardt, também dos Estados Unidos, Singer, da Austrália, Garrafa, aqui entre nós, da Universidade de Brasília, um que foi proposto pelo meu saudoso professor William Saad Hosny, né, que nos últimos anos da sua carreira profissional, né, o professor Saad simplesmente foi um dos fundadores da FAPESP, só para vocês, da FAPESP e da Unesp, só para vocês terem uma noção de quem era esse homem, para quem não o conheceu, né. Ele criou a Sociedade Brasileira de Bioética, ele coordenou aqueles trabalhos em 1996 que levou à resolução 196, uma pessoa importantíssima, infelizmente, recentemente falecido. O professor Saad também fazia algumas propostas relativamente a modelos bioéticos. Mas eu quero aqui, que me foi pedido, falar do personalismo. Passa o próximo, João. Mas dá um clique, deve aparecer mais uma fotinho aí. Dá um cliquezinho, né? Pode ficar nessa daí, tá? Bom, aí eu vovô Coruja, né? Estou apresentando a vocês a foto dos meus netos. Isto até o próximo sábado, porque no próximo sábado, e não passa do sábado, a minha outra filha deve fazer sua cesárea e deve se incorporar a esse time aí, mais uma menina, tá? O bebezinho que está abaixo ali, tá? Que é o Bento, esse que está bem no meio abaixo, ainda não completou um mês. Poxa, Dalton, mas que coisa mais piega. Você vem aqui apresentar foto dos seus netos, né? Depois, para quem quiser, eu tenho mais 450 fotos deles que eu posso disponibilizar a qualquer momento para vocês. Só no celular, né? Por que eu estou apresentando a foto dos meus netos? Porque a temática que a gente quer trabalhar está aqui, gente. Está no impacto para o Dalton de ver a foto dos seus netos. Porque quando eu vejo o rosto na sequência, em sentido horário, da Martina, que está de mini ali, né? Da Rebeca, do Antônio e do último chegado aqui, que é o Bento, não tem como eu negar para mim mesmo que eu não conheço o que vem a ser a realidade da pessoa humana. E isso não está em função do meu currículo na universidade, do fato de eu ter feito carreira na universidade. Eu tendo feito carreira na universidade, a universidade me ofereceu mais elementos para entender, por exemplo, só para fazer uma brincadeira odontológica, os dentinhos da Martina. Tá? Se eu tivesse feito uma carreira na psicologia, eu poderia entender o comportamento da Martina. Tá? Se eu tivesse feito uma carreira na pediatria, eu poderia entender a gripe do Antônio ou da Rebeca. Né? O conhecimento, o saber, desculpem, escorreguei aqui e usei a palavra errada. O saber científico vem a complementar o conhecimento, agora usei corretamente os termos, o conhecimento que é experiencial que eu tenho relativamente a uma determinada realidade. O que é pessoa humana, eu já sei, eu já conheço. Eu preciso apenas me dedicar a refletir de forma mais profunda esse significado. E quando o Dalton vê o rosto dos seus netos, isso fica evidente para o Dalton. O Dalton não quer matar os seus netos. O Dalton quer o bem dos seus netos. Tá? É muito sentimentalismo, Dalton. Não, não é sentimentalismo. É verdade que uma postura exageradamente sentimental pode levar até uma distorção da forma de me relacionar com as realidades. Né? A gente vê isso, infelizmente, até nos exageros, né, dos vínculos fundamentalistas que algumas pessoas têm frente à questão da pessoa, frente à questão da religião e por aí vai. São as distorções.
Mas não é porque existem as distorções que nós podemos jogar fora, como se diz, a criança junto com a água do banho. Tá? Aqui a gente tem um método de conhecimento que não pode ser desprezado. Aliás, digo eu a vocês, que deve ser o ponto de partida do nosso método de trabalho, inclusive na universidade, que é a relação com a realidade do ser pessoa. Até porque todos nós fazemos parte dessa categoria. Se tem um outro aspecto curioso nesses nossos meetings, nas nossas aulas remotas, né, é que enquanto eu falo a vocês, eu também estou vendo o meu rosto na tela, diferente do que acontece em sala de aula. Eu não vejo o meu rosto porque não tem um espelho no fundo da sala de aula. Tá? Então, de certa forma, eu estou me colocando aqui e, na medida que eu olho, eu vou observando se meu cabelo está penteado, se a minha barba está parada, né? Coisas do gênero. Eu estou me observando, da mesma forma que eu estou observando a foto dos meus netos. Nós nunca podemos esquecer disso, como método de trabalho, dentro do campo científico. Ok? Próximo, Cortez, por favor. O pessoa humano que é, olha, independente da nossa escolaridade, eu ontem dava uma aula quase o mesmo conteúdo para um outro grupo e lembrei da minha afinada avó, né? Que minha avó não era semi-analfabeta, minha avó era analfabeta, tá? E com certeza, né, não tive a oportunidade de conversar com ela, pelo menos nessa vida, ela concordaria com esse meu slide aqui, porque as fotos que ela tinha eram minhas, era eu bebê, não era a Rebeca, o Antônio e os meus netos. Minha avó conhecia essa realidade. A pessoa é uma unidade de corpo e espírito. Deem o nome que vocês quiserem à questão do espírito, mas ele está aí. Tá? Isto é, uma dimensão metafísica. Eu não me esgoto só naquilo que eu posso medir ou pesar do meu corpo. Tem algo mais. E aí eu saio a campo tentando descobrir o que é esse algo mais. Identidade. Dalton Luiz de Paula Ramos. Né? E por acaso, e eu dei risada, porque eu sabia que ia fazer esse comentário aqui, eu encontrei com ele no corredor há pouco, eu tenho aqui um grande colega, funcionário técnico administrativo, que se chama Adalto. Né? Eu sou Dalton, ele é Adalto. Né? E quando trocam meu nome por Adalton, eu discretamente digo que não é Adalton, é Dalton. Porque eu quero ser reconhecido na minha identidade, que passa, por exemplo, na precisão do que é o meu nome, que passa pela precisão das coisas que eu faço, das coisas que eu sou. Né? Isto, tanto é verdade que me incomoda quando eu não sou reconhecido dessa forma. Agora, também reconheço que eu, como pessoa, como qualquer outra pessoa, somos ou sou composto por várias dimensões. Uma dimensão física, que é o que, por exemplo, nós estudamos aqui na odontologia. Na odontologia nós estudamos um determinado aspecto da dimensão física do corpo humano, que é boca, dentes, língua, bochecha e coisas da área. Tá? Tem uma dimensão psíquica, que são os nossos colegas lá da psicologia que estudam, tá? Dentro da universidade. Tem uma dimensão social, que os nossos colegas sociólogos, antropólogos estudam. Tem uma dimensão moral ou ética, que os nossos colegas da filosofia estudam. Tem uma dimensão espiritual, que quem faz estudo das religiões também estuda dentro da universidade. Para dizer, todas essas dimensões fazem parte da pessoa. Em maior ou menor grau, eu posso ter informações e até conhecimento científico de uma ou outra área. Mas que a pessoa é tudo isso junto, isso é algo que até a minha avó, analfabeta, era capaz de reconhecer. Portanto, ela tinha o conhecimento. Reconhecer, ela tinha o conhecimento. Logo, vamos tirar disso uma consequência. Quando eu desconsidero qualquer uma dessas dimensões, eu fico devendo à pessoa alguma coisa. É o caso, vou falar da minha área, profissionais da saúde que recebem um paciente e olham apenas para a sua dimensão física. Para o problema físico que ele está apresentando, por exemplo, de uma lesão, de uma cárie, de uma inflamação de garganta, uma dor de estômago, tá? E podem até prescrever a medicação adequada de acordo com todos os protocolos científicos
de atendimento clínico para aquele quadro clínico. Mas, se ficou só nisso, o que o nosso paciente vai falar para o seu acompanhante quando ele acabar de sair do hospital universitário ou da clínica odontológica? O comentário que ele vai fazer é o seguinte: o doutor lá é muito bom, viu? Mas ele não me tratou como pessoa. Me tratou como garganta inflamada, me tratou como estômago que está doendo, me tratou como dente que está cariado. Então, se eu desconsidero qualquer uma dessas dimensões da pessoa, eu fico devendo à pessoa o reconhecimento de tudo que ela tem de valor. Eu fico devendo à pessoa o reconhecimento da sua dignidade. Passa o próximo, João, por favor. Bom, bioética de modelo personalista. O que ela oferece para nós? Ela oferece ferramentas de trabalho, como toda metodologia científica, todo método científico. Se você é cirurgião, você aprende a usar primeiro a anestesia, depois o bisturi e, por último, o porta-agulhas com que você vai fazer a sutura, não é isso? Né? Quem é da área de cirurgia sabe disso, e vocês, com certeza, têm também esse conhecimento. Né? O que o cirurgião deve saber? Que primeiro ele usa anestesia, tá? Por causa disso, as dores, a colaboração, etc. Depois ele usa o bisturi de uma forma específica que ele aprendeu. Ele corta no lugar certo, ele sabe que ele pode cortar determinadas estruturas e que ele tem que evitar de cortar outras. Por exemplo, cortar um vaso sanguíneo, se for necessário ser feito, antes ele tem que tomar alguns procedimentos, como pinçar o vaso antes de cortar. Porque se ele corta simplesmente, vai jorrar sangue para todo lado, isso pode comprometer até a vida do seu paciente. E ele, no final, tem que tomar os cuidados, como a sutura, a hemostasia e por aí vai. Em outras palavras, tem uma sequência lógica do uso das ferramentas que é determinado pelo próprio conhecimento do que é anatomia, do que é a fisiologia, do que é o processo de cicatrização ou hemostasia. A bioética vai oferecer para nós princípios tais quais ferramentas de trabalho, para dizer, primeiro considera tal aspecto, depois o segundo aspecto, depois o terceiro aspecto, depois o quarto aspecto, por exemplo. E os diferentes modelos vão propor diferentes ferramentas de trabalho, diferentes instrumentais de trabalho. O personalismo nos oferece o seguinte: nosso ponto de partida, o primeiro, é o princípio da defesa da vida física. Se a gente não garante vida física, a gente fica devendo para as outras dimensões. Em outras palavras, na quarta-feira, depois de comer aquela feijoada tradicional, a feijoada tradicional da quarta-feira, se eu tenho uma indigestão na tarde da quarta-feira, isto é, eu tenho uma alteração no meu quadro físico, né, vai ser muito difícil na tarde dessa quarta-feira se preocupar com outras coisas psicológicas, emocionais, com o namoro, com as finanças, porque eu vou estar comprometido pelo problema físico. Então, defender a vida física não é só por um radicalismo de dizer é a vida física a coisa mais importante. Não, é por onde se expressam as outras dimensões da pessoa. O segundo princípio, atenção, hein? Eu não errei na hora de redigir o meu slide. Está no singular. Princípio da liberdade e responsabilidade. Não é princípios da liberdade e responsabilidade. O personalismo entende que aqui tem um único princípio, porque não há como falar de liberdade sem falar de responsabilidade. E esse é o grande embate da nossa cultura contemporânea. A questão da autonomia, a questão da independência, né? É o grande debate de até onde vai a liberdade. Óbvio, não vamos aprofundar isso agora, estou olhando para o relógio, eu tenho um compromisso com vocês, mas o que é importante é liberdade e responsabilidade caminham juntos. Eu goste ou não, eu queira ou não, é assim que as coisas são. O terceiro princípio, uma expressão muito própria para os profissionais de saúde, é o terapêutico, que eu poderia traduzir para vocês no seguinte sentido. O que é terapêutica? É procurar evitar o mal e fazer o bem. Terapêutica medicamentosa. Qual o remédio que eu tenho que prescrever? Primeiro aspecto, o que não agrava mais o quadro, certo? Porque se eu prescrevo um remédio que, além de tudo, ainda piora a condição ou cria mais problemas, né? A princípio eu já tenho que descartar esse remédio como minha indicação. E o que pode trazer o bem, no caso da terapêutica medicamentosa,
que possa resolver aquele problema de saúde, a cura, a infecção, a inflamação, qualquer que seja o problema que se coloca. Tá? Então, o princípio terapêutico, em outras palavras, é o que nos leva a evitar o mal e nos impulsiona, nos leva a propor o bem. Tá? E o último princípio, esse daí um grande diálogo, não digo debate, muito interessante para se fazer com os colegas da área de social e humanas, é o princípio da sociabilidade. Mais uma vez, aqui está no plural, no singular, hein? Singular. Sociabilidade, aqui traduzida por a minha responsabilidade, minha como indivíduo, para com o coletivo, para com a sociedade, e o princípio da subsidiariedade, esse não tão conhecido assim. Subsidiariedade, a palavra subsidiariedade vem de subsídio, isto é, se por um lado, eu como indivíduo tenho uma responsabilidade para com as coisas da sociedade, por outro lado, a sociedade, da forma com que ela se organiza, por exemplo, o setor público, o gestor do setor público, tem também a responsabilidade de oferecer subsídios para mim, de forma que eu possa realizar, obviamente, as ações que são em prol do bem comum, do benefício da sociedade. Obviamente, isso aqui dá margem a gente discutir muita coisa, por exemplo, em termos de políticas públicas. Políticas públicas na área da saúde, é o curso que eu ontem estava trabalhando com outra pós-graduação. Porque até onde o gestor deverá ele agir e até onde o gestor deverá oferecer a agentes da sociedade os subsídios para que ele possa agir, em nome, muitas vezes, do setor público. Então, a bioética de modelo personalista nos propõe essas ferramentas básicas de trabalho. Mas o que isso tem de implicação direta com a questão da ética em pesquisa? Já estamos acabando. Vamos lá, João, próximo. Aqui eu fiz uma síntese a partir do mesmo autor que está citado no anterior, não sei se vocês se deram conta. Aliás, quando eu falei do personalismo lá atrás, Ellis Gretchen. Na investigação científica, destaca o personalismo na bioética. Atenção, amigos sociólogos, antropólogos, né, historiadores, ao personalismo a que eu estou me referindo, por favor, eu estou especificamente me referindo ao personalismo na bioética, ok? O tema do personalismo dá uma abrangência imensa e de leituras distintas. Aqui eu estou me referindo ao personalismo da bioética. Tá? Na investigação científica, destaca o personalismo, que entra em jogo alguns valores. O primeiro deles, intangibilidade e não disponibilidade da pessoa. Aliás, desculpa, eu falei primeiro, desculpem. Veja, propositalmente não estão elencados número 1, 2 e 3. Eles têm que trabalhar em conjunto. Tá? Então, o primeiro ao que eu me refiro, intangibilidade e não disponibilidade da pessoa. Isto é, trata-se de um valor primário que motiva as medidas de segurança e condenação de todos os abusos. Então, o pesquisador, em termos de proposta de pesquisa, deve estar primariamente preocupado com medidas de segurança e que se possa evitar de todas as formas, condenar, diz o texto, os abusos. Um outro valor que está em jogo é o princípio terapêutico, que fica muito mais claro nas pesquisas na área biomédicas, mas a gente pode também extrapolar para pesquisas na área de ciências da saúde, ciências comportamentais, antropologia, sociologia. Tá? É legítimo enfrentar o sacrifício de uma parte do organismo para a salvação do mesmo organismo, sendo inevitável e justificável um mínimo de risco. Tá? Então, algum risco a gente vai ter, mas nós temos que evitar ao máximo, né, que esse risco vá além daquilo que efetivamente pode ser contabilizado, digamos assim, até suportado pela pessoa diretamente envolvida. E o valor da solidariedade social, né, em poucas palavras, desculpe aqui se a minha síntese for mais sintética, é lícito pedir a cada um uma cota de sacrifício ou risco para o bem da sociedade, considerando-se dois limites nesse pedido. Primeiro, não se pode exigir de um indivíduo que ele ponha em risco a própria sobrevivência.
a integridade física e mental e a moralidade pessoal ou familiar. Tá? E aqui tem um elemento que a gente poderia discutir por horas. Às vezes, o indivíduo está disposto a esse sacrifício. Tá? Algumas mães poderão dizer, eu me sacrifico pelo meu filho a ponto de dar a minha vida por ele. Doutor, meu filho está precisando de um transplante de coração, pode tirar o meu e dar para ele. Tá? Bom, essa pessoa pode até estar disposta a isso. Mas se efetivamente é o que nós devemos fazer, é outra história. E aí nós estamos frente aos grandes dilemas bioéticos que dizem respeito a considerar primeiro, lá em cima, né, o valor primário que motiva as medidas de segurança e condenação de todos os abusos, né, e o princípio terapêutico de que nós devemos colocar tudo num nível do que é justificável em termos de risco. E o segundo aspecto, uma vez que se trabalha com outra pessoa, o pesquisador deve obter o prévio consentimento esclarecido do potencial participante. E o consentimento é peça-chave em todas as correntes bioéticas, em todos os documentos internacionais. Como vocês viram, é a primeira frase do documento de Nuremberg. A questão do consentimento é essencial. Sabe por que é essencial e sabe por que incomoda tanto, gente? Porque quando eu, como proponente de uma pesquisa, me disponho a interagir, isto é, me ponho frente ao participante da pesquisa como um interlocutor, e eu me empenho ao máximo em que ele possa entender o que eu estou propondo a ele. Não é uma fraude usando linguagem científica para ocultar a proposta, ok? É verdade, explícita, né? Uma comunicação que é de uma forma que é inteligível para o meu interlocutor. Médico falando do idioma da medicina, só outro médico entende. Odontólogo falando do odontolês, só outro dentista entende. Né? A questão é, meu interlocutor está entendendo o que eu estou propondo? Porque consentimento não acontece, aliás, o consentimento só é válido, só é verdadeiro, quando o interlocutor entendeu muito bem o que está lhe sendo proposto. Quando ele foi enganado, isto é, a frase ele não conseguiu entender, o documento ele não conseguiu entender, em que pese que ele pôs a sua assinatura, em que pese que tenha testemunhas que digam que foi ele mesmo que assinou, e que foi tudo lido para ele, né? Se efetivamente não ocorreu esta informação, né, o processo de decisão do participante está comprometido. Né? E é no processo do consentimento que muitos aspectos vão ser esclarecidos para o participante, de forma que ele também pode fazer uma avaliação mais precisa dos riscos e talvez ele mude de opinião. No primeiro momento ele diz, eu estou disposto a colaborar com essa tal pesquisa. E no segundo momento ele diz, olha, agora que o senhor me esclareceu melhor, eu estou vendo quais são as implicações e vamos pensar melhor nessa história toda. O consentimento prepara o participante da pesquisa e isso pode ter uma implicação que ele muda de ideia. Né? Talvez por isso alguns tenham algumas dificuldades de estar propondo consentimento. Passo o próximo, agora efetivamente acabamos. Né? Eu falei do HU, está aqui o HU, né? E essa é uma foto já se tornou pública, por isso posso mostrar a vocês. Né? Eu estou nessa foto em algum lugar, procure o Oli, vocês vão me achar aí. Né? Eu estou aí. Né? E eu quero só, não sei o quantos de vocês estão podendo, em função do tamanho da tela, etc., ver com detalhes a foto, mas no centro da foto nós temos uma mãe segurando uma criança. E no entorno da foto, parte da equipe, não estão todos, de pediatria e UTI neonatal do Hospital Universitário. Né? Por que essa foto é significativa? Não se trata especificamente de uma foto de uma pesquisa, mas eu a trouxe aqui porque é uma foto que fala do método, que demonstra um método de trabalho. O método de trabalho aqui explicitado é o seguinte, o histórico é o seguinte, essa criança nasceu no Hospital Universitário e, por ocasião do parto, se identificou uma gravíssima alteração de cunho genético que comprometia o bem-estar e a sobrevida dessa criança. Por isso ela ficou na UTI neonatal por 6 meses. Não vou entrar aqui em detalhes, mas só para vocês entenderem a dimensão, essa criança, nos primeiros meses de vida, a medicação básica dessa criança era morfina.
porque a alteração dérmica que ela tinha, um problema de pele genético, fazia com que ela tinha dores que só morfina para resolver. Todos os rostos que estão no entorno dessa... Bom, felizmente ela está aqui, voltou para o hospital universitário no dia dessa foto. Essa foto já deve ter... Foi antes da pandemia, tá? Já deve ter quase 2 anos. Ela voltou porque já tinha alta, voltou no dia que estava se comemorando a luta contra a epidermólise bolhosa, que era a doença que ela tinha, para tirar essa foto em prol da campanha pró-tratamento de epidermose bolhosa. Então, estava todo mundo sorrindo, a mãe estava sorrindo, até a criança, do jeitinho dela, estava sorrindo, porque as coisas tinham se resolvido de uma forma positiva. Ela não se curou, mas encontrou um caminho de tratamento. Agora, por que eu mostro essa foto? Aí tem um monte de gente, muitos desses rostos me são muito caros como pessoas, né? Aí tem médicos, enfermeiros, assistente social, fonoaudióloga, né? Gente do mais alto gabarito, tirando eu que estou ali, mais alto gabarito, gente altamente titulada na Universidade de São Paulo. Todos estiveram diretamente envolvidos com o atendimento dessa criança. E uma pessoa que, infelizmente, no dia não pôde aparecer nessa foto, né? Eu disse a ela, num determinado momento, que a ação dela tinha sido tão importante quanto dos professores titulares que aparecem aí, e que foram muito importantes nesse processo de atendimento neonatal na UTI, né? Que foi o funcionário do serviço de compras, o HU. Porque em um determinado momento a equipe médica não sabia mais como resolver um problema de alimentação, de nutrição dessa criança em função do quadro, e estavam tentando de tudo. E aí um especialista falou o seguinte: a gente podia tentar o uso de uma sonda número tal, modelo tal, para ver se com essa sonda a gente consegue garantir a nutrição dessa criança. Era uma sonda muito simples, tá? E aí se liga para o almoxarifado do hospital: temos aí a sonda número tal? Não, não tem, doutor, aqui a gente não usa muito essa sonda. A gente pode comprar agora, tá? Ah, mas comprar agora o que significa? Ah, vai fazer o processo de compras, na sessão de compras, tá, tudo dando certo, talvez amanhã ou depois essa sonda chegue aqui. Bom, a situação não era para esperar 24 horas, 48 horas. O que aconteceu? Esse funcionário, em seguida, estava no seu horário de almoço, pegou seu carro, foi até a casa de artigos cirúrgicos aqui no Butantã, comprou do próprio bolso, custou barato, mas comprou do próprio bolso por R$15, e meia hora depois, 40 minutos depois do pedido chegar na mesa dele, a sonda já estava na mão da equipe da UTI. Eu disse para ele o seguinte: hoje a situação foi tão importante quanto o médico responsável pelo atendimento. Aonde eu quero chegar? Sem trabalhar em equipe e sem aceitar que eu também preciso do outro, e que não sou eu o Deus aqui da história, né, eu não consigo conduzir as coisas de uma forma adequada. A prepotência e a arrogância, né, tem que ser substituída pela humildade, que não significa ser passivo frente à realidade, mas reconhecer que eu posso oferecer alguma coisa e eu preciso ouvir os outros. Em pesquisa é a mesma coisa. Em pesquisa, eu também tenho que vencer o que é natural no primeiro momento, porque eu sei o que é bom, o que precisa ser feito, e ouvir o que outros podem estar dizendo a respeito da minha própria proposta. Ok, acho que tem mais um slide aqui, e aí encerramos de vez. Aí a propaganda, né? Sabe como é, né? Marketing de professor é fazer propaganda. A última edição do meu livro. Quem publica sabe muito bem que eu vou receber tudo menos dinheiro pela venda desse livro, mas no sentido de dizer para vocês, né, que a gente quer comunicar tudo isso, e aqui em particular, nessa publicação, eu compartilho um pouco desse modelo bioético do personalismo. Obrigado, João. Olha que passei meu tempo aqui em 10 minutos daquilo que eu tinha proposto, tá? E gostaria que a gente já fosse direto aqui, um bate-papo. Espero que não seja um bate-boca, mas um bate-papo aqui, que eu gostaria muito de ouvi-los e com certeza tenho muito a aprender com vocês. Obrigado.